digitais, nós estamos então na aba cadernos digitais, caderno número 3, tá? Caderno número 3, o módulo é o número 10, tá? Caderno 3, módulo 10, que se refere à América Latina. América Latina, tá? Então, nós já estudamos a África, nós estudamos a Ásia, com ênfase toda especial na China, e agora nós vamos começar a estudar a América Latina, tá? Então, é um outro continente, né? Professor, as nossas apostilas vão chegar quando? Que eu saiba, ela já. Provavelmente nós estaremos desacostumados, né? E até reacostumar, né? Porque vai demorar mais ou menos um mês para voltar com 100%, pelo que eu estou entendendo. Vai ter um rodízio inicialmente entre ensino presencial e ensino remoto, né? Ensino à distância. É, é, Mas a gente vai ter, peraí. A gente, tipo, o pessoal com asma, tipo, essas coisas assim, problema respiratório não vai poder ir, né? não, não. E nem professor com um problema, comorbidade, que Respiratório. fala, né? Que nem eu que já tive 2 infartos. Nessa primeira Assim, onda eu não vou poder voltar, né? Quem tem cardiopatia, essas coisas não vai entendi. poder voltar. Então, provavelmente. Oi. Professor, e quem mora com um grupo de Então, risco? pois é, você vai ter contaminação cruzada, né? Também não pode. Eu entendo que vai ser complicado voltar esse ano, né? Provavelmente vai voltar bem aos poucos e depois nós vamos voltar com a vacina. Quando a vacina já estiver disponível, todo mundo estiver imunizado, aí todo mundo volta de uma vez, né? Bom, quanto às apostilas, né, respondendo a pergunta, a apostila já foi pedida. Ela, na verdade, o segundo bimestre ele acaba amanhã. Oficialmente, a data de encerramento do segundo bimestre é amanhã, né? Aí a apostila deve ser entregue, eu acho, antes das férias. Mas a utilização efetiva dela será somente após as férias, né? Depois do dia 15, né? Lá em agosto, lá em agosto. Que aí nós vamos ter o mês de agosto inteiro ainda remoto, né, online, e lá no mês de setembro, se tudo der certo, se todas as áreas do estado de São Paulo estiverem na fase amarela há mais de 28 dias, né? E outra, se aumentar o número de se aumentar o número de contaminações, né, se houver pressão sobre o sistema de saúde, volta à situação anterior, volta a fechar, né? Então, esse ano vai ser complicado. Mas, enfim, é, América Latina, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar efetivamente a nossa apresentação, tá? Então, é o módulo, é o módulo 10, né? Se vocês estiverem fazendo anotações em caderno, etc., é o módulo 10, caderno 3, tá bom? A primeira parte nem ainda fala sobre os aspectos naturais, né? A gente pode ter bastante calma com as lições, com a matéria, porque essa matéria aí é para o terceiro bimestre, tá? Então, vocês já estudaram em séries anteriores o continente americano na parte aqui de cima, né? Ó, América anglo-saxônica, né? Que são os Estados Unidos e o Canadá, tá? Esse país gigantão aqui. E aqui é o Alasca, né? Ó. Aqui, eita, volta. E aqui é o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, né? E aqui também pertence aos Estados Unidos, é o Havaí, né? É o 50º estado norte-americano, o Havaí, tá? Essa é a parte da América anglo-saxônica ou América desenvolvida, né? América desenvolvida, América que foi colonizada por povoamento. Vocês se lembram, a colonização de povoamento é aquela que se dá voltada para o mercado interno, com mão de obra livre, né? Também é uma região de colonização em que vai predominar o minifúndio, né? As pequenas propriedades familiares, tá? E que
por estar na mesma zona climática que a Europa, não teve o papel de complementar a economia europeia, tá? Ao passo que essa área em vermelho aqui, ó, a América Latina, né, por estar numa zona tropical, ó, aqui tem um trópico, de Câncer, desculpa, e aqui o trópico de Capricórnio, né, por estar predominantemente na zona intertropical. Também pelo fato dos europeus terem encontrado muito ouro logo no início aqui, tanto no México, no início da colonização, tanto no México quanto no Peru, né? Eles, os espanhóis, os portugueses acabaram, depois aqui em Minas Gerais, no Brasil, acabaram explorando muito esse continente. Então, a América Latina é marcada por herança histórica pela colonização de exploração, tá? Colonização de exploração. Aquela que vocês já estudaram é a colonização de povoamento. A outra forma de dividir é essa daqui, ó, que está aqui nesse mapa menor, tá? Então, a América do Norte, composta por Canadá e Estados Unidos, né? Depois a América Central, e México também, desculpa, na América do Norte, né? Também nesse critério, México faz parte, perdão. América Central, que se divide em duas, né? América Central Istmica, que é essa pontezinha aqui de terra, né? Ó, que liga a América do Sul e a América do Norte. E a América Central Insular, que é composta pelas ilhas de Cuba, né? Aqui no Mar do Caribe, né? Vou mostrar aqui, ó, as ilhas de Cuba e República Dominicana, tá? As Grandes Antilhas, e depois tem aqui um arco de ilhas entre são ilhas vulcânicas, né, ou coralíneas, entre a América do Sul, começando por Trinidad e Tobago, chegando até a América Central. São ilhas bem pequenininhas que ainda geralmente pertencem a outros países, né, como nós vamos ver daqui a pouco. Pertence à Holanda, à Inglaterra, mesmo os Estados Unidos têm as Bahamas aqui, né? Então tem essa divisão. E aqui é o sul, né? A América do Sul, aqui onde está o Brasil, né? A palavra América do Sul, a expressão América do Sul, está bem aqui sobre o território brasileiro. Lembrando que a América do Sul, ela se divide em América Platina, que é Paraguai, Uruguai e Argentina, América Andina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil e Guianas, tá? Que ficam aqui fazendo fronteira com a Venezuela e com o Brasil. Então tem essa subdivisão aí, tá? Então são as duas formas de dividir. América do Norte, Central e do Sul é a maneira natural de fazer a divisão, né? Norte, Central e Sul, tá? O México faz parte da América do Norte nesse critério. E a forma cultural e política, né? Que é a divisão através de América anglo-saxônica, ou de povoamento, ou desenvolvida, e América Latina, ou América subdesenvolvida. O foco desses módulos agora, do caderno 3, estão na América Latina, né? Na América de colonização, de exploração. Avançando um pouquinho, temos mais algumas informações aqui. Eu falei agora há pouco sobre domínios de outros países, né? Então, por exemplo, a Inglaterra, ela é dona de várias ilhas, né? Ainda dos tempos do Império Britânico, né? Várias ilhas na América Central, ali no Mar do Caribe, né? Ó, Anguídia, as Ilhas Caimã, que são um grande, digamos assim, um grande destino para dinheiro que as pessoas não querem explicar a origem, né? Então é um paraíso fiscal, onde você coloca seu dinheiro e ninguém pergunta de onde veio. As Ilhas Caimã, muitos políticos colocam seu dinheiro lá, as máfias colocam seu dinheiro lá, os cartéis de drogas. As Ilhas Turks e Caicos, as Ilhas Virgens Britânicas e a Ilha de Montserrat. Depois, a Holanda também tem algumas áreas lá no Mar do Caribe, né? São as Antilhas holandesas e o paraíso caribenho para o turismo, Aruba, né? Então, aqui seguindo mais ou menos o modelo Cancún, que une
belas praias com resorts internacionais, criaram aí os holandeses, os capitais holandeses, né, o dinheiro dos holandeses criou Aruba, né? Depois a França, lá ainda na área da América Central, né? Tem duas ilhas, onde os franceses plantavam cana-de-açúcar até outro dia. Né? O Haiti também pertencia à França, né? Conseguiu sua independência. São as ilhas de Guadalupe e Martinica, e os Estados Unidos têm as Ilhas Virgens Americanas, ficam ao lado das Ilhas Virgens Britânicas, além das Bahamas, né? Bem na costa dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos têm também estados associados. Tem um estado lá que é associado, que é Porto Rico. Né? Porto Rico pertence aos Estados Unidos para a política externa. Só que, curiosamente, os porto-riquenhos não podem entrar livremente nos Estados Unidos. Né? Eles não podem ir a hora que quiserem para os Estados Unidos, não. É um status meio esquisito que os porto-riquenhos têm. Embora eles pertençam, sejam associados aos Estados Unidos, eles não podem, eles não têm passaporte americano. Aqui pertinho da gente, fazendo fronteira com o Brasil na América do Sul, a França mantém um departamento ultramarino chamado Guiana Francesa, capital Cayena. Né? Esse lugar, a Guiana Francesa, é usado pelos franceses, é um estado francês, então na fronteira com o Brasil circula o euro, né? Inclusive tem muito brasileiro que trabalha na Guiana Francesa e atravessa a fronteira todo dia, né? O Nicolas Sarkozy, ex-primeiro-ministro francês, e o Lula inauguraram uma ponte lá, há alguns anos atrás, e permite então que os brasileiros vão trabalhar na Guiana Francesa. Né? Eles trabalham como empregada doméstica, babá, jardineiro, pedreiro, esses serviços menos qualificados, digamos assim. E eles recebem em euro, né? Além da mineração de ouro, né? Os garimpeiros brasileiros que exploram ouro no interior da Guiana Francesa. Tá? Então, um lugar pertinho do Brasil, onde circula o euro. É interessante isso. E a Guiana Francesa é utilizada pelos franceses como depósito de lixo. Eles trazem lixo da Europa para cá. Vocês sabem que os europeus têm um problema muito sério, né? Todo país desenvolvido, né? Com a produção excessiva de lixo, né? Então eles trazem esse lixo aqui para a América do Sul. Né? Também eles usam para. E lixo atômico também, lixo doméstico e lixo atômico. Aí fica bem longe lá da Europa. Né? Eles usam também para lançar foguete, né? Porque está bem pertinho do Equador. E vocês sabem que os satélites, alguns deles giram em órbita equatorial, né? Ficam em órbita equatorial. Então, você gasta menos combustível para ajeitar lá o satélite no espaço. Então, são a base de lançamento de foguetes Ariane. E, finalmente, usam para treinar os soldados do exército francês e da legião estrangeira francesa em guerra na selva. Né? O ambiente ali é usado para treinamento desses grupos militares franceses. O outro, aqui na América do Sul, o outro território que ainda está nas mãos dos europeus são as Ilhas Malvinas. Inclusive, esse nome, Ilhas Malvinas, é o nome que os argentinos dão para aquelas ilhas que ficam bem lá no sul da América do Sul, né, que controla a entrada para o Estreito de Drake, né, e para o Estreito de Magalhães. Essas ilhas, para os ingleses, elas se chamam Ilhas Falklands. Tá? O nome absolutamente correto para chamar, como é uma região que os argentinos ainda reclamam para eles, é Ilhas Falklands Malvinas. Né? Ilhas Falklands Malvinas. Tá? Vou mostrar aqui para vocês no mapinha. As Ilhas Malvinas são essas aqui. Ó. Vou pôr aqui uma canetinha aqui. Ó. Essas aqui são as Ilhas Malvinas. Tá? Então, em 1982, a Argentina, esse país aqui, lutou contra a Inglaterra pela posse dessas ilhas e perdeu.
né? Durou um mês mais ou menos a guerra, a Argentina acabou perdendo. E o outro país que eu falava agora há pouco, a outra região, né? Que eu falava agora há pouco, que depende da França, é aqui em cima, a Guiana Francesa. Tá? As outras Guianas já se tornaram independentes da Holanda e da Inglaterra, né? Uma delas é a República Cooperativa da Guiana e a outra é o Suriname. As Ilhas Malvinas ainda pertencem à Inglaterra, tá bom? E elas são importantes porque elas controlam a navegação ali, né, na região do Atlântico Sul, controlam também o acesso à Antártida, é um ponto de parada, de apoio importante para chegar até a Antártida. Pertencia à Argentina, a Inglaterra invadiu, a Argentina tentou tomar de volta, não conseguiu, e hoje em dia está nas mãos da Inglaterra. Como eu já disse para vocês, essas áreas sempre foram áreas para colonização de exploração. América Latina, colonização de exploração. América anglo-saxônica, colonização de povoamento. É importante que vocês tenham essa diferença na cabeça, tá? Essas áreas aqui da América Latina foram colonizadas principalmente por Portugal, que é o caso do Brasil, né, e pela Espanha, que é o restante do continente lá, né? Tem aquelas areazinhas que eu falei agora há pouco e tal, mas predominantemente por essas duas nações aqui, ainda no contexto lá do mercantilismo, do capitalismo comercial. Então, a nossa economia da América Latina será complementar à economia europeia. Nós fomos pensados, né, o nosso modelo de desenvolvimento, de economia, foi pensado para dar lucro para a Europa, para promover a acumulação de capital na Europa, para transferir recursos naturais, dinheiro, daqui da América do Sul, da América Latina, para a Europa. Coloquei aqui algumas características que, inclusive, vocês já sabem, né? Já estudaram em história e tudo. Só para reforçar, ó. Então, sempre a colônia de exploração se volta para o mercado externo. Ela vai complementar as suas metrópoles, né? As suas cidades, as suas países-mãe, nesse caso, né? O Brasil, por exemplo, era uma colônia cuja metrópole era Portugal. Argentina, México, Colômbia, Equador, Bolívia, a metrópole era a Espanha, tá? A economia interna não desenvolve a indústria, as manufaturas, não. Ela desenvolve a agricultura em latifúndios, lembra? Os chamados plantations. Plantations, está aqui, ó. Plantations. Os plantations têm aquelas características que vocês se lembram. São grandes propriedades rurais, grandes, enormes fazendas, voltadas para o mercado externo. Elas estão sempre voltadas para a monocultura, né, que significa um produto só sendo plantado, e a mão de obra escrava, nesse caso aqui. Tá certo? Então, grandes propriedades ou mineração, né, como foi o caso dos espanhóis e dos portugueses aqui em Minas Gerais, e uma agropecuária que vai abastecer essas áreas importantes aqui de exploração. Então, no Brasil, por exemplo, a gente cria o gado lá no Nordeste para abastecer as fazendas de gado, né? Nessa época na colônia. Quando se descobre a mineração aqui no o ouro aqui em Minas Gerais, nós começamos a criar o gado para abastecer no Rio Grande do Sul, para abastecer a região das minas, tá? Então, a agropecuária é sempre um complemento à economia principal. No caso das colônias espanholas, nós temos essa agropecuária voltada principalmente para a Argentina, para o Uruguai, tá? Mas sempre como complemento para as áreas de plantation ou para as áreas de mineração. Latifúndios, exportadores, latifúndios, exportadores, monocultores, com mão de obra escrava, né? Escravismo, tá?
Então, são as características importantes dos plantations. Bom, inclusive, como eu falava agora há pouco, a produção de manufaturados, de gêneros industriais, chega a ser proibida nas colônias. Proibida. Né? Para quê? Para que as colônias importem tudo o que precisam de manufaturado da Europa. Então, ela importa caro e exporta barato. O produto colonial, o açúcar, o mesmo ouro, enfim, ele é exportado e é extraído também muito via impostos, né, pela metrópole, para poder bancar a metrópole. E a colônia sempre levando prejuízo. Tá? Então, é a dependência das colônias em relação aos produtos importados lá da Europa. E por que a gente fazia isso? Porque havia o pacto colonial, lembra? O monopólio. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. As colônias espanholas só podiam fazer comércio com a Espanha, né? E quando isso acaba? No caso do Brasil, acabou em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, quando veio para cá a família real portuguesa, né? Dom João VI, Dona Maria I Louca, Carlota Joaquina, Dom Pedro I, vieram para o Brasil fugindo de Napoleão, tá? E depois com as independências. Mas mesmo assim, as independências são tardias. Os Estados Unidos, aqui, ó, conseguiram a independência deles em 1776. Enquanto que nós, aqui no Brasil, por exemplo, só conseguimos a independência tipo 50 anos depois, quase, né, em 1822. Né? A Argentina, Paraguai, Uruguai demoram ainda mais. O Uruguai teve que se tornar independente do Brasil. Pra vocês terem uma ideia da desgraça que era, né, a vida dos uruguaios. Bom, então, depois da independência, o que se estabelece nesses países é ainda em função da dependência, né, que passa das colônias europeias tradicionais, Portugal e Espanha, para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, né? Esses países sempre estão querendo explorar aqui a América Latina, né? Estão sempre querendo sacanear a América Latina. Começam a se estabelecer estados extremamente autoritários, ditaduras nas repúblicas que vão se formando. Né? Ou mesmo aqui no Brasil se forma uma monarquia, nem por isso menos dependente, nem por isso menos, digamos assim, pobre do que as outras regiões. Então não importa se foi colonizado por inglês, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, não importa, nós íamos ser uma jamaicona, uma Jamaica gigante, assim, entendeu? Pelos franceses, o Haiti foi colonizado pelos franceses. Não importa o povo que colonizou, o que importa é o tipo de colonização que foi feita. Como a nossa colonização foi de exploração, o nosso destino estava mais ou menos traçado desde o início, né? Por isso a desgraceira que se instalou na nossa região aqui na América Latina. É o tipo de exploração e não o povo que colonizou, tá? Não repitam esse mantra aí que de vez em quando ainda tem algum idiota que fala, tá bom? Bom, depois disso, a partir de amanhã, nós vamos começar a estudar as placas tectônicas americanas, tá? Então, a partir de amanhã, nós começamos a estudar a questão já do relevo da América Latina. Então, nós estudamos amanhã o relevo e a hidrografia. Depois, no outro dia, aí na quarta-feira, vocês têm prova, né? Então, nós não teremos aula, eu só vou ficar disponível no WhatsApp para vocês, se vocês precisarem falar comigo para tirar alguma dúvida e tal. Né? Mesmo durante a prova, né, eu estarei disponível no WhatsApp, na quarta-feira. Então, amanhã nós ainda temos encontro, né, às 11h50, já está agendado lá no Plural. E na quarta-feira nós não temos encontro, porque vocês terão prova a partir das 7h20. Tá? Na quarta-feira é só prova. Só entre aspas, né? E os professores disponíveis também para tirar dúvidas dos alunos por WhatsApp. Tá bom? Alguma dúvida?
Alguma pergunta? Não tem lição, né? Porque a gente está só explicando. Ô, Pro, Oi. até quando tem que mandar as atividades do segundo bimestre? O segundo bimestre acaba amanhã, né? Tem que mandar até amanhã? Oi? Tem que mandar até amanhã? Então, assim, ó, se mandar, por exemplo, já na semana que vem, provavelmente a gente tem que entregar nota. Como vocês têm prova essa semana, na quarta e na quinta, né? Eu acho que eu consigo segurar aí até o início das férias, tá? Até dia Professor, 15, tá bom? professor, Oi, você pode depois mandar os slides pra gente? Como a apostila ainda não chegou? mandar o slide? Como que faz para mandar o slide? Eu não sei. É só pegar o slide e mandar pelo grupo. No WhatsApp? É, Tá. Se eu souber como faz, eu mando. tá bom, Daqui a pouco eu já mando, tá bom? Eu vou tentar tá mandar, bom. tá? E só uma coisa, nessa apresentação já está o módulo 10 inteiro, tá bom? Então, vocês só vejam aí essa primeira partezinha, tá? Que aí depois tem as outras partes que ainda a gente não viu, eles estarão na apresentação também. Mas eu vou aprender como mando, eu ver se eu mando hoje ainda, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Então é isso. Até amanhã, tá? Às 11h50 a gente se encontra para ver a segunda parte dessa unidade. Tchau, tchau. Tchau, professor. Professor. Tchau, Fiquem com professor. Deus. Namastê. Namastê.